A segunda carta aos Tessalonicenses. Capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à congregação dos Tessalonicenses, que está em união com Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo. Que vocês tenham bondade imerecida e paz da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Temos a obrigação de sempre agradecer a Deus por vocês, irmãos. Isso é apropriado, porque a sua fé está crescendo extraordinariamente, e o amor de todos vocês uns pelos outros está aumentando. É por isso que nos orgulhamos de vocês entre as congregações de Deus, por causa da perseverança e da fé que demonstram em todas as perseguições e dificuldades que estão sofrendo. Isso é uma prova do julgamento justo de Deus e resulta em vocês serem considerados dignos do reino de Deus, pelo qual de fato estão sofrendo. Pois realmente é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação. Mas vocês que sofrem tribulação receberão alívio junto conosco por ocasião da revelação do Senhor Jesus desde o céu, com os seus anjos poderosos, em chamas de fogo, ao trazer vingança sobre os que não conhecem a Deus e os que não obedecem às boas novas a respeito do nosso Senhor Jesus. Esses mesmos sofrerão a punição judicial da destruição eterna, sendo eliminados de diante do Senhor e da sua gloriosa força, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado naquele dia entre todos os que exerceram fé, porque o testemunho que demos foi recebido com fé entre vocês. Com esse objetivo, sempre oramos por vocês, para que o nosso Deus os considere dignos da chamada dele e, com seu poder, realize completamente todo o bem que lhe agrada e toda obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês em união com ele, de acordo com a bondade imerecida do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2. No entanto, irmãos, com respeito à presença do nosso Senhor Jesus Cristo e a sermos reunidos com ele, pedimos a vocês que não percam facilmente o bom senso, nem fiquem assustados, quer por uma declaração inspirada, quer por uma mensagem falada, quer por uma carta aparentemente vinda de nós, que afirmem que o dia de Jeová já chegou. Que ninguém os desencaminhe, de maneira alguma, porque esse dia não virá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem que viola a lei, o filho da destruição. Ele é um opositor e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou que é objeto de adoração, de modo que se senta no templo de Deus, exibindo-se como um Deus. Vocês não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes dizer essas coisas? E agora vocês sabem o que está agindo como restrição, de modo que ele será revelado no tempo devido. É verdade que o mistério dessa violação da lei já está em ação, mas apenas até que aquele que agora mesmo age como restrição esteja fora do caminho. Então, realmente será revelado aquele que viola a lei, a quem o Senhor Jesus eliminará com o espírito da sua boca e reduzirá a nada pela manifestação da sua presença. Mas a presença daquele que viola a lei se deve à atuação de Satanás, com toda obra poderosa, com sinais e milagres mentirosos, e com todo engano injusto para os que estão a caminho da destruição, em retribuição por não terem aceitado o amor à verdade para que fossem salvos. É por isso que Deus deixa que uma influência enganadora os iluda, de modo que acreditem na mentira, a fim de que todos eles sejam julgados porque não acreditaram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. No entanto, temos a obrigação de sempre agradecer a Deus por vocês, irmãos amados por Jeová, porque desde o princípio Deus os escolheu para a salvação por santificá-los com o Espírito dele e pela sua fé na verdade. Para isso, ele os chamou por meio das boas novas que declaramos, a fim de que vocês obtenham a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos, mantenham-se firmes e apegados às tradições que lhes foram ensinadas, quer tenha sido por uma mensagem falada, quer por uma carta nossa. Além disso, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor,
e que Deus, nosso Pai, que nos amou e deu consolo eterno e boa esperança por meio de bondade imerecida, consolem o seu coração e os tornem firmes em toda boa ação e palavra. Capítulo 3. Finalmente, irmãos, persistam em orar por nós, para que a palavra de Jeová continue a se espalhar rapidamente e a ser glorificada, assim como se dá entre vocês, e que sejamos livrados de pessoas más e perversas, pois a fé não é propriedade de todos. Mas o Senhor é fiel, e Ele os fortalecerá e os protegerá do maligno. Além disso, quanto a vocês, temos confiança no Senhor de que estão seguindo e continuarão a seguir as nossas instruções. Que o Senhor continue a guiar com bom êxito o seu coração ao amor a Deus e à perseverança pelo Cristo. Nós lhes damos instruções, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Afastem-se de todo irmão que ande de modo indisciplinado e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem nos imitar, porque não nos comportamos de modo indisciplinado entre vocês, nem comemos de graça o alimento de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos arduamente e com grande esforço, noite e dia, para não sermos um peso financeiro para nenhum de vocês. Não é que não tenhamos o direito de receber algo, mas queríamos nos apresentar a vocês como um exemplo para imitarem. De fato, quando estávamos com vocês, costumávamos lhes dar esta ordem: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns estão andando de modo indisciplinado entre vocês. Não trabalham e ainda se intrometem no que não lhes diz respeito. A essas pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o alimento que elas mesmas ganham. Quanto a vocês, irmãos, não desistam de fazer o que é bom. Mas se alguém não for obediente ao que dizemos nesta carta, tomem nota dele e parem de se associar com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas continuem a aconselhá-lo como irmão. Que o próprio Senhor da paz lhes dê constantemente a paz, de toda maneira. Que o Senhor esteja com todos vocês. Aqui está a minha saudação, a de Paulo, pela minha própria mão, o que é um sinal em todas as cartas. É assim que eu escrevo. Que a bondade imerecida do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.